A próxima campanha, portanto, será uma campanha sistemática. Amém. É para servir com servos que estejam armados e muito bem treinados. Gênesis capítulo 14, versículo 14. E aconteceu que, quando Abraão ficou sabendo que seu parente havia sido levado como cativo, ele imediatamente armou os seus servos treinados, que nasceram em sua própria casa, 318, e os perseguiu até Dan. Amém. Então ele fez o quê? Ele foi a pessoa que os armou e também quem os treinou. Sim, ele foi o responsável por fornecer o armamento e também por conduzir o treinamento deles. Agora, é evidente que uma pessoa armada é muito diferente de uma pessoa que está desarmada. Certo dia fui pregar em um lugar e assim que terminei a pregação, eu estava caminhando pelo corredor em direção ao escritório do pastor responsável naquela época. Voltei no dia seguinte. Havia uma determinada senhora que naquele exato momento estava sorrindo para o senhor bispo. Aquele diabo de situação, eu me lembro bem. O pastor chegou perto de mim e me disse com todas as letras: olha, tome muito cuidado, porque essa senhora está armada e é realmente muito perigosa. E quando ele me contou que aquela senhora estava, na verdade, carregando uma arma com ela, do mesmo jeito que você a vê andando por aí, eu passei a enxergá-la de uma forma completamente diferente. Agora, quando você está na igreja e é um servo de Deus e está armado, você será encarado de uma maneira bem diferente pelo inimigo, justamente porque você está armado. Exato. E então foi treinado. Preparado. Se você já assistiu aquele filme, vai se lembrar da cena em que um homem leva a filha. Então, um personagem, se referindo ao homem que a levou, faz a seguinte pergunta: qual é o nome dele? Claro. Ele disse ao homem ao telefone que eu, de fato, tenho um conjunto muito particular de habilidades que me torna uma pessoa extremamente perigosa para gente exatamente como você. Eu tenho um conjunto de habilidades. Eles têm um clipe. Ah, certo. Onde está o clipe? Eu não sei quem você é. Ah, sim. Agora, como você está aqui, certo? Você não tem um conjunto de habilidades, certo? E você realmente não tem. Você não está ainda armado. Você não tem um conjunto de habilidades. Você é completamente diferente. Mas se você tem um conjunto de habilidades e também está armado, então você é um ser humano completamente diferente. E então, os servos de Deus na igreja, todos vocês que são servos de Deus, estamos tentando fazer duas coisas. De acordo com Gênesis número 1, estamos tentando armá-los espiritualmente, não fisicamente, não com o físico. Gus. Estamos tentando armar você. E número 2, para treiná-lo para ter um conjunto de habilidades. Um conjunto de habilidades que diz que, se te lançarmos de paraquedas em qualquer lugar, assim que você chegar lá, começa a usar seu conjunto de habilidades e as armas com as quais foi armado, e começa a criar uma igreja, ganhar almas e fazer a obra de Deus. É só isso. É isso que significa servos armados e treinados, em vez de deixar as pessoas na igreja apenas como servos puros, que não são armados nem treinados. Nós queremos que todos os servos de Deus não sejam apenas servos como esses 3 jovens. Olá. Olá. Olá, Obed. Sorria, Obed. E então, José, por favor, sorria. Sorria, Joseph. Muito bem. E então, Nataniel, agora sorria. O que aconteceu com seu dente? Me veja depois. Sobre seu dente. E abra o smile. Deixe-me ver. Sim. Lamento, mas estou ausente neste momento. Por favor, tente me procurar novamente um pouco mais tarde. Sim, com certeza. É importante que você olhe com atenção. Estou olhando bem para o meu assento.
Não preciso que você seja apenas um servo de Deus, mas preciso que você esteja armado e seja perigoso. E preciso que você tenha um conjunto de habilidades. Vamos observar esse homem falando. Você vai ser um pesadelo para o Diabo. Você será com toda a certeza um verdadeiro pesadelo para o diabo e para o reino das trevas. Estamos enviando vocês como pesadelos para o reino das trevas, onde quer que estejam, e vocês descobriram que se tornaram um pesadelo. E ele disse que adquiriu um conjunto de habilidades ao longo de um longo período de tempo. E é por isso que às vezes seu treinamento leva muito tempo, às vezes anos se passam e você está sendo treinado e desenvolvendo um conjunto de habilidades que você adquire ao longo de um longo período de tempo. Um conjunto de habilidades. Habilidades que fazem de mim um pesadelo para pessoas como você. Uau! Se é dinheiro que você está procurando para resgatar, posso lhe dizer que não tenho. Eu não tenho isso. Esse eu não tenho. Talvez eu não tenha o meu. Prata e ouro não têm valor algum. Mas eu tenho, na verdade, um conjunto de cilhas que pessoalmente adquiri de Jesus. É exatamente isso que posso lhe oferecer. Uau, de verdade. Toque novamente. Toque novamente. Ele diz que eu tenho um conjunto específico de habilidades. Um conjunto específico de habilidades? Sim. Que eu adquiri. E então, preste atenção, eu realmente quero que você tenha um conjunto muito específico de habilidades e competências. Amém. Amém. Pois eu sei que você terá esse conjunto específico de habilidades. Como liderar eficazmente a arte da liderança. Como pastorear sabiamente a arte de pastorear. Neste vídeo, vamos ver como seguir a arte de seguir. Como ser um bom general. Um bom general. Como ministrar a arte do ministério. Como liderar pessoas. Como fazer com que as pessoas sigam você com prazer. Como fazer as pessoas obedecerem você de bom grado. Como fazer as pessoas obedecerem quando você não está com elas. Como reunir pessoas ao seu redor. Como levar as pessoas com você ao topo. Um conjunto específico de habilidades. É isso que queremos dizer com 7 homens armados e treinados, e não apenas servos existentes. E a menos que nós treinemos e ensinemos vocês como estamos fazendo neste acampamento, vocês nunca perceberão quais habilidades não têm, até que, quando as tiverem, perceberão que eu não as tinha antes. É por isso que alguém que já foi pastor de uma igreja e vai para outra igreja, geralmente a igreja cresce rapidamente porque ele já adquiriu esse conjunto de habilidades ao longo dos anos. Então começa já a partir desse nível de habilidades. Então, em vez de simplesmente estar lá, atuando sem a preparação adequada, agora você compreende o verdadeiro impacto de não possuir as competências necessárias, mesmo no ministério. O ministério nunca levará a prosperidade na sua vida. Veja bem, vamos falar um pouco mais sobre o que são habilidades. Se tudo o que você pode fazer é, digamos, colher pimenta, colher tomates, mas alguém tem a capacidade para construir um iPhone ou uma televisão, ele sabe o que fazer para juntar esta peça com aquela e mais aquela, e então a luz se acenderá. É impressionante. Uau! Ele sabe como fazer isso e se tornar um bebê. Enquanto, na verdade, tudo o que você realmente sabe fazer é se dedicar a colher o milho e a capinar o terreno. Você não tem nenhuma habilidade.
Então, a prosperidade está sempre ligada às habilidades que você possui. É por isso que você vê que a falta de conhecimento, a falta de inovações, a falta de habilidades são sempre causas de pobreza nos países. Todos os africanos, nós carecemos de habilidades, Não temos a habilidade de fazer isso ou aquilo, ou de criar galinhas, plantar isso, plantar aquilo. Nós não temos as habilidades. Nem mesmo as habilidades de liderança estão presentes. A habilidade dos ganeses é assim. Os ganeses não são diferentes de nenhum outro país. Os ganeses não são mais corruptos do que qualquer outro país. Dizem que os ganeses são como qualquer outra nação. É uma questão de escala. Sabe, é como talvez ir a um zoológico e então você anda por lá e um leão te morde ou um leopardo te morde enquanto você está passando. Eu disse, os leopardos ganeses são realmente de um jeito, do jeito que o leopardo ganês me mordeu e tal. Eu não gosto de leopardos ganeses de jeito nenhum. Leopardos ganeses são realmente seja lá o que for. Não, você é que não desenvolveu a habilidade de manter os leopardos que estão em Gana em jaulas ou em um recinto adequado. Sim, porque zoológicos modernos não têm animais em jaulas. Eles os mantêm em um lugar de um jeito que o animal não consegue sair. Às vezes você está parado, o animal está aqui, mas ele não consegue pular certa distância ou talvez não consiga escalar uma parede vertical. Então você fica parado olhando para o animal ali, mas eles sabem até onde o animal consegue ir. Então agora você também decidiu fazer um zoológico, você entende? Usando essas estratégias, o animal fica aqui e você também andando. Quando ele pula e morde, você diz, os leões ganeses não prestam. Os leopardos ganeses gostam de carne. Os leões ganeses gostam de atacar humanos. Não, você não aprendeu a habilidade de manter um leopardo, um leão e um antílope na mesma casa. Essa é a arte da liderança. Então você precisa de habilidades. Houve um tempo em Cuba em que a ilha estava claramente dividida por suas principais atividades agrícolas, que eram a colheita de cana-de-açúcar e a colheita de tabaco. Essa divisão era bastante literal. De um lado da ilha, as pessoas colhiam cana-de-açúcar e do outro lado colhiam tabaco. Como consequência direta, o lado que se dedicava à cana-de-açúcar era notavelmente pobre, enquanto o lado que produzia tabaco era muito mais rico. E a diferença era que as pessoas que trabalhavam lá, todos estavam colhendo. Mas a diferença era que a cana-de-açúcar, a gente só usava um facão assim. E então eles essencialmente cortavam tudo. Mas o tabaco, eles tinham que cortar as folhas de um jeito muito especial. Então você precisa de habilidade para cortar e cortar. Por essa razão, todos os trabalhadores daquele lado eram mais ricos do que aqueles que não tinham habilidade. Eles só cortavam tudo com força. Quando há uma habilidade envolvida, você entende. E como resultado, você fica mais rico. E uma vez que você tem habilidades, você se torna importante. Se você não tem habilidades, você não é importante. Então, se você vem para Anacazu, a escola bíblica, a igreja ou os acampamentos, e mesmo assim não consegue adquirir as habilidades, você adquire a habilidade tornando-se um líder de Basna e sendo capaz de conduzir um ônibus. Você não consegue conduzir pessoas aqui em Gana. Você não pode conduzir pessoas em Anacazu. Onde você vai conduzi-las? Vai conduzi-las no Peru. Eu vou conduzi-las no Chile. Você vai conduzi-las no Brasil? Quando você não consegue conduzir nem em Manong, não consegue conduzir em East Lagoon, nem em Denziman, mas conduzir pessoas é uma habilidade, é uma escala. E é por isso que tem um conjunto específico de habilidades. Então, quando você vê pessoas sem habilidade, e você vê uma pessoa ruim em qualquer área, você não tem habilidade. Falta-lhe. Você simplesmente está lá. Você não tem as habilidades. A habilidade de pregar. Estou pregando para você. Eu estou guiando você. Estou pregando para você. É uma habilidade. É uma habilidade. Pregar é uma habilidade. Sim. Sem essa habilidade, eu não estaria lá.
Acontece que eu fui convidado para viajar até a Argentina para poder usar minha habilidade de pregação por lá. E foi por isso que eu fiquei sabendo que o tempo total de voo de Dubai para a Argentina é de 19 horas. Porque é uma jornada que tenho que fazer. 19 horas. Eles só querem minha habilidade, não se importam que eu seja médico. Eles não se importam com a minha família. Eles não querem. Eles querem que eu voe muito longe para que eu possa, então, usar a minha habilidade. E estamos tentando te ajudar a ter uma base para ser um líder sota, um líder de centro. E você está resistindo. Você está resistindo a aprender um conjunto de habilidades que te tornam um pesadelo para o diabo. Isso também é um problema. Isso virou uma reunião e uma discussão. E você vive pela igreja. Você nunca aprende a habilidade de orar. É uma habilidade de orar por muito tempo. Se você não tem a habilidade, você não consegue fazer. Você nunca vai orar por muito tempo. Não é natural orar. Não é natural falar com alguém que não responde. Acredite, eu já disse que não é natural estar a falar com alguém que não responde. É muito parecido com pregar, você entende? Porque pregar é basicamente isso. Quando você começa a pregar, eles não respondem de volta. Então você precisa ter algo para dizer por muito tempo sem parar. Também é uma habilidade que você precisa aprender. As pessoas ficam te olhando, rostos diferentes, expressões diferentes. Certo, muito bem. Gostaria de pedir a atenção de todos os presentes neste momento. Por favor, para o que vamos fazer a seguir, é necessário que todos se levantem. Sim, isso mesmo. Peço que todos, sem exceção, fiquem de pé. Vamos lá, todos se colocando de pé agora, por favor. Você está aí, você está deixando todo mundo de pé, mas eu vejo que alguém ainda está sentado bem ali. Quem é esse? Então, seria um conjunto específico de habilidades? Sim, é um fato que as empresas e os fabricantes que se dedicam à produção de bolas de basquete e bolas de futebol operam em um contexto muito diferente quando comparados com aqueles que se especializam na fabricação das bolas de golfe. Eu tenho a impressão de que as bolas de basquete são fabricadas em Guatemala ou algo assim. E as pessoas que fazem bolas de golfe, a diferença é enorme, porque fazer o corpo da bola de basquete é basicamente costurar o couro junto e pronto, é isso. E a bola de golfe é feita de outra coisa. Então, aqueles que fazem essas bolas e aqueles que fazem estas bolas, quem faz esta bola é muito mais rico porque tem muito mais habilidade. Sim, habilidades. Ter um conjunto específico de habilidades sempre faz você ser valioso. Ah, sim. Uma vez eu fui a algum lugar, a um certo país, e um segurança particular veio trabalhar para mim. E algumas pessoas então apareceram, ele as levantou pelas calças e simplesmente as colocou para o lado. Depois eu o vi levantando o carro. Eu o vi levantando o próprio carro. E percebi que esse homem tem um conjunto de habilidades. Então eu disse a ele, me seguiu, e ele me seguiu. Oh, sim. Sente-se, sente-se, sente-se. Extraordinário. Número 1, que é servir aos setes, estes devem estar sempre armados e muito bem treinados. Garante que cada membro seja treinado na palavra de Deus. Amém.
Agora, para ser um servo armado e devidamente treinado, é preciso que você seja batizado no ensino. Você precisa estar completamente imerso nos ensinamentos. É provável que você não tenha ouvido isso antes. Então, 1 Coríntios capítulo 10, versículos 1 e 2 diz: além disso, não quero que ignoreis que todos os nossos pais estiveram sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Eles eram o quê? Batizados. Isso significa que eles foram fundo. Ó, amém. Na verdade, não é apenas sobre isso. Ah, eu já ouvi isso antes. Eu já ouvi isso antes. Mas você realmente precisa ser batizado profundamente nos ensinamentos essenciais que vêm do seu líder. Eles foram batizados em quê? Moisés, se você de fato faz parte desta importante comissão, é fundamental que seja batizado nos meus mais profundos ensinamentos. Você precisa estar completamente imerso em todo este conhecimento. E sim, pode ter certeza, meus livros estão todos lá e meus ensinamentos estão registrados neles para você. É crucial que você se batize completamente nisso, que se aprofunde de verdade. Você deve saber disso melhor do que eu. Não é só o que eu já ouvi antes. Ah, eu ouvi a mensagem uma vez, ou eu estava lá quando ele ensinou. Isso é diferente. Se você soubesse que daria fruto, porque a palavra é uma semente. Veja, 8:11 agora, a semente é a palavra de Deus. Sim, a semente é a palavra de Deus. Olhe para isso. A semente é a palavra de Deus. Se você está realmente sendo batizado nela, com certeza haverá frutos. Então, isso significa que você ainda não sabe. Pois, se você souber, então haverá o fruto. Porque a semente é a palavra. A palavra é uma semente. Na verdade, é uma semente que está sendo semeada em você. Sim. Na verdade, você também não sabe. Eu sei que estava lá. Eu estava naquele acampamento, eu posso te garantir isso. Se você estivesse lá e se soubesse de verdade, você já estaria dando frutos. Sim, é verdade. Produza, portanto, frutos de arrependimento. Sabe, outro dia Deus me mostrou que o inferno é uma coisa boa. Sim, o inferno, na verdade, é uma coisa boa. Sim, é verdade, porque ele representa a justiça divina, que é perfeitamente justa, e é o que Deus, em sua sabedoria, sente ser o melhor para essas pessoas. Sim, como não poderia ser uma coisa muito boa se o próprio Deus considera que este é um lugar apropriado para tais pessoas? Sim, e ele verdadeiramente o fez. E você disse, eu estava pensando sobre isso, porque Deus faria um lugar como o inferno? Pois parece que esta é a atitude mais apropriada e também a coisa certa a se fazer. E veja bem, nós estamos sempre nos defendendo, mas vai chegar um momento em que você não poderá se defender e as realidades da sua vida e das suas ações serão julgadas. Porque estamos sempre nos safando com nossas desculpas. Mas vai chegar um momento em que seus argumentos, seus exemplos, e seja lá o que for, não vão funcionar. E o que for apropriado para você, lhe será dado. Sabe, eu recentemente assisti a um documentário muito interessante sobre um homem. Você está conseguindo acompanhar o meu raciocínio? Estou falando especificamente sobre o que significa ser batizado em Moisés. Os ensinamentos. Sim. Estar profundamente envolvido nisso e não apenas falar as coisas. Ah, eu sei disso. Eu sei disso. Eu sei disso.
Precisamos ser verdadeiros. Sabe, na verdade, havia um homem chamado Ivan, o Terrível. Ivan, o Terrível. Eu não sei se minhas histórias são de alguma forma entediantes para você. E este homem foi revelado que ele foi um dos que participaram ativamente no assassinato e massacre de muitos judeus. E depois de muito tempo, um dia ele foi finalmente encontrado vivendo na América. Ele foi a última pessoa que já foi encontrada. Eles trouxeram sua carteira de identidade, trouxeram tudo e trouxeram o homem para Israel. Eles o prenderam e o deportaram e o trouxeram para Israel para julgá-lo. Você sabe o que ele disse? Ele disse, não sou eu. Isso é tudo. Quer dizer, ao longo de muitos anos, ele continua a insistir que não foi ele. Eu não sou a pessoa. Eu não sou a pessoa nesta foto. Sim. As pessoas se levantaram e disseram, este é o homem. Ele fez isso, esse. Não sou eu. Eu não sou a pessoa certa. Ah, sim, é verdade, ele fez questão de manter a sua defesa até o último momento. E no final das contas, ele acabou sendo considerado culpado. E ele recorreu. E quando ele recorreu, foi então que o libertaram. Sim, ele disse, não é, senhor, eu não sou a pessoa certa. Então, o que estou tentando dizer é que você pode dizer muitas coisas e insistir nisso, mas é realmente o caso. Eu não sei se é o caso, mas quero dizer, as pessoas ficaram de pé e estavam chorando. Todos os israelenses se juntaram ao mundo, chorando. Olhe para este homem! Eles os mataram, milhares, milhões. Ele disse, eu não estou lá. Diga que eu não sou a pessoa certa. A família dele, seus filhos, os Alans. Nosso pai é um homem muito bom. Ele nunca poderia fazer todas as coisas que estamos dizendo. Mas com Deus, a decisão finalmente será tomada. Você não pode mais argumentar. Todos os seus enganos desaparecerão. E é com isso que você está lidando quando lida com Deus. Então, aqueles de vocês que dizem que conhecem os ensinamentos, que conhecem a palavra, quando não sabem, leem os livros. Quando não leem, oram. Quando não oram, dizem que oram. Quando não ora, você diz que é espiritual. Quando você não é espiritual, nada é real. Só quero que você saiba que é neste mundo e nesta vida entre os homens que você pode dizer, eu não sou essa pessoa. Durante 7 anos vão apontar para você, explicar, e você vai dizer, eu digo, olhe, eu não sou essa pessoa. Eu nunca estive lá. E ele lhes deu trabalho forçado para fazer por um período de 7 anos. Sim. E quando ele foi finalmente libertado, foi imediatamente preso de novo e enviado de volta para a Alemanha para ser julgado. E enquanto ele estava bem no meio do julgamento, ele acabou morrendo. E você sabe quanto tempo ele viveu? Ele estava com mais de 90 anos. E é quase como se esse homem fosse saudável, forte. Mesmo quando o levaram ao tribunal, ele estava deitado. Não consegue abrir os olhos nem nada. Eles o carregaram até lá. O cara, quando estavam falando, ele só ficava lá parado. Eu disse, eu não estava lá. Eu nunca estive lá. Eu nunca estive lá. Eu até terrível. Sabe, isso me fez enxergar a natureza dos seres humanos. Nós, muitas vezes, gostamos de negar as realidades e também as verdades. Você disse que não é verdade, que não é isso. Eu não sou isso. E mantém a mentira até a morte. Então, quando ele morreu, perguntaram se ele foi encontrado? Ele disse não. Se você está no meio de um julgamento e morre, é isso. Você não está. Você ainda não é culpado porque o julgamento não terminou. Mas diante de Deus, veja, e Deus que abençoa, Deus que responde, Deus que prospera, Deus que promove, é com Ele que você está lidando. E enquanto você vive uma mentira e enquanto engana, certo?
E enquanto você afirma que está imerso e batizado em Moisés, quando na verdade só tocou o rio, mas nunca entrou de verdade. E você não está profundo na palavra, nem profundo no alimento, nem profundo nos ensinamentos. Você está lidando com Deus? Você está lidando. Você sabe, Deus nos recompensa em público pelo que fazemos em particular como seu vizinho. Você é Ivan o terrível? Ou quero dizer, quem é você? Você é a pessoa certa? Você não é o único. Servos armados e preparados. É muito importante que você tenha pelo menos uma habilidade, um conjunto de habilidades. Habilidade no nós. Sim, sabe, uma vez alguém perguntou, por que deveríamos pregar a partir dos livros? Porque o Espírito Santo não pode. Não podemos pedir ao Espírito Santo que nos mostre o que pregar. Você vê? E veja, essa pergunta só revela que você não está profundamente envolvido no ensinamento. Porque qualquer coisa que você queira ensinar, seja sobre casamento, seja sobre vida e morte, seja sobre salvação, seja sobre isso. E quanto a se for sobre dinheiro, seja o que for, já está nos livros, está bem ali. Existe um corpo de ensinamentos, existe uma doutrina que nós temos. Então, quando você diz que o Espírito Santo, o livro está lá e o Espírito Santo também pode te dar mais iluminação sobre exatamente o que está ali. Então, não seja enganoso, é a sua falta de conhecimento dos ensinamentos que faz você dizer isso. Não podemos pedir ao Espírito Santo. Eu disse, é por isso que estamos lendo o manual ou ensinamento deste homem de Deus para ensinar isso, porque você não sabe. Você não está envolvido, você não é profundo. É por isso que você está fazendo essa pergunta, revelando que você não é profundo. Você não foi batizado em Moisés. Você conhece Moisés, já ouviu falar dele e já apertou sua mão, mas não foi batizado nele. Sim, eu não posso ser pastor na igreja daquele bispo ou daquele apóstolo, porque não fui devidamente batizado segundo os seus próprios ensinamentos. Eu não vou me encaixar de certa forma porque nunca fui batizado antes. Perceba que estou falando sobre lealdade. Estou dizendo isso. Seus tópicos de ensino abordam assuntos importantes como a necessidade de entender o mistério revelador da mordomia do reino de Deus. O tópico específico da mensagem é Desvendando o mistério da mordomia do reino. A série é dividida em sessões, começando com a parte 1, depois a parte 1A e também a parte 1B. Parte 1C, parte 1D. Cada um destes serviços é um A. Já na próxima semana, os 2 ABCDs finalmente revelarão o grande mistério da mordomia do reino. Então, se eu por acaso me juntar à capela Billionaires, isso significa que tenho que ser batizado de acordo com essas coisas. E até mesmo o tema que eu decidir trazer para a discussão, veja você, será algo na linha de entender melhor o mistério da mordomia do reino ou o serviço no reino. Ou será algo mais ou menos assim? Ou então pode ser exatamente a mesma coisa. Sim, é isso mesmo. Eu não terei um tema. Agite isso. Abordaremos o tema dos eunucos no palácio e a sua importância na preparação do evangelho. Você pode explorar mais sobre os eunucos no palácio, aprofundar-se nas lições relacionadas ou descobrir como pode expressar sua gratidão. Entende o que é ser batizado? Pergunte ao seu vizinho. Você foi batizado nos ensinamentos desta casa? Na verdade, estou tentando ajudar você a se munir de um conjunto de habilidades mais completo. Amém. O quarto ponto a ser destacado é que o programa Sétimo Braço e Treinamento garante que cada servo seja treinado com múltiplas experiências.
Múltiplo o quê? Eu não consigo ouvir você. De quais múltiplas experiências estamos falando? A resposta está em Jeremias 48, 11. Jeremias 48 e ver 11. Sim. Moabe tem estado em paz desde a sua juventude, e ele se estabeleceu em seu arrendamento e não foi esvaziado de navio para navio. Em outras palavras, isso significa que você mudou de uma panela para outra. Você passou desta garrafa para esta garrafa e desta garrafa para aquela garrafa. Por que não posso estar nesta garrafa? Estou acostumado com esta garrafa. Mas não, estamos movendo você desta garrafa para esta garrafa. Por que não posso ficar na mesma garrafa? Eu disse que você estava à vontade. Você não sabe o que é ser despejado de um lugar ou ser transferido. Uma das maneiras de expulsar demônios é transferir pessoas. Quando você os transfere, você vê do que eles são feitos. Sim. Muitas das pessoas que se tornaram rebeldes e orangus, tornaram-se rebeldes e orangus ao serem transferidas de um lugar para outro. Eu estou te dizendo. E se você não quer ser transferido e é um pastor em tempo integral, então não trabalhe na igreja. Trabalhe no Ministério da Saúde, onde você também será transferido para quem? Ou você será transferido para Rai, ou será transferido para Tamale, ou para onde for. Você prefere essa transferência à transferência que acontece na igreja, porque você acredita que o banco secular pode te transferir. O banco GN pode te transferir de Winneba para Pandai. E você está bem com isso? Você está bem com essa transferência, mas não está bem com a transferência na igreja. Você nunca trabalhou em nenhum outro lugar antes. Você não sabe nada sobre trabalhar. E ele diz, você tem estado à vontade. Você tem estado à vontade. Você não foi esvaziado de um vaso para outro. Nem foi levado ao cativeiro. Cativeiro significa estar restrito e não poder fazer o que você quer. Você não pode fazer o que quer. Você está capturado. Obrigado. Eu conheci alguém. Eu perguntei, a que horas você vai para o trabalho? Ela disse, eu saio de casa às 5 da manhã e dirijo até o banco Back Class, naquela época. E eu estaciono meu carro às 6h30 no estacionamento. E eu durmo no estacionamento. Assim chego às 6h30 ou 7, para que às 8 eu esteja caminhando até a porta. Caso contrário, eu não consigo chegar lá. Então eles têm que sair de madrugada. Dormem o resto do tempo no carro. As crianças vão fazer o dever de casa no carro. As crianças fazem o dever. Elas ficam 3 horas no carro, 2 dirigindo de um dentista para o trabalho no banco Backlesby, na High Street. Você nunca trabalhou antes. Você nunca trabalhou antes. Você não conhece a prisão no mundo? Você não sabe como é estar vazio de um recipiente para outro? Você não sabe o que é trabalhar em algum lugar, o que está envolvido na vida real? Por isso você reclama. Por isso diz que o sabor dele permanece nele. Isso significa que ele ainda é um mimado. Isso significa que o cheiro dele não mudou, ele continua como era. Ele não amadureceu, nem se desenvolveu. Quero dizer maturidade na vida, sobre o que é relativo na vida. Você não tem apenas o que quer. Então esse lugar é muito quente. Há muitos lugares que são muito quentes. Há muitos lugares que são muito frios. Há muitos lugares que não são como gostaríamos que fossem. Você é uma criança e é para isso que nós o treinamos, para que você fique endurecido. Não há nenhum momento em que lhe enviamos que você comece a falar de uma forma engraçada. É por isso que dissemos treinar seus servos. Você se move aqui, faça isso, faça aquilo. Outro dia, no domingo, eu perguntei onde estava o Debo. E me disseram que ele agora é um Asher. Eu disse que ele é bom. É bom que ele seja um asa. Sim. Ele está indo de navio em navio. Sim. Você conhece um desses caras dançando? Sim. Sim. Sua má atitude quando falam com você, quando você é corrigido, quando é enviado de um lugar para outro, também é uma atitude a ser repreendida. É uma experiência. Você nunca foi chamado a atenção antes. Você nunca foi gritado antes. Nunca teve alguém dizendo na sua cara que você está fedendo, ou que você é feio, ou que está errado. Você nunca ouviu isso antes. Só elogios. Você está bonito. Ah, eu gosto do seu disse. Ah, você é de Saidorrice. Está acostumado. Meu pai nunca me disse isso.
Seu pai era um flebtátic. Ele evitava os problemas. Por isso, nunca te disse certas coisas. Mas quando você vem para a casa de Deus, você será esvaziado de vaso em vaso. Nós não temos medo de você. Nós vamos te dizer como é. Ajude-nos. Eu não sei se estou falando com o público certo. Acho que preciso ir falar com outras pessoas. Diga para alguém: estou pronto para ir de vaso em vaso. Diga para outra pessoa: você tem estado acomodado por tempo demais. Diga à pessoa: você está acomodado por tempo demais. Amém. Agora, a campanha Serve 7 armado e treinado foi criada para garantir que todo Serve 7 de Deus esteja sempre armado com livros e mensagens. Amém. Traga os livros agora, foi o que Paulo disse, e principalmente os livros. Ele instruiu dizendo: quando você vier, traga-os. Os livros e pergaminhos que deixei em custódia, mas especialmente os livros. Quando vieres, traze-os, especialmente pergaminhos. Traga-os. O apóstolo Paulo foi armado e treinado pelo próprio Deus. Ele foi treinado e estava armado. E com o que ele estava armado? Paulo citou Isaías muitas vezes e Jesus começou o seu ministério citando Isaías, acreditando que a profecia que ele estava lendo em Isaías se aplicava a ele naquele momento. Ele disse: o Espírito do Senhor está sobre esta escritura, se cumpriu hoje. Eu creio que o que estou lendo em Isaías 60, verso 1, se aplica a mim hoje. Eu creio, eu vivo isso. E esse foi o início do seu ministério. Crendo em Isaías, Jesus. Foi assim que ele iniciou o seu ministério. Ele acreditou em um versículo de Isaías. Ele simplesmente pegou um versículo em Isaías e acreditou nele. Paulo estava armado. Paulo estava armado. E Paulo foi treinado. Porque em Filipenses ele disse: eu aprendi a ser humilhado e a ser honrado. Eu aprendi a ser humilhado. Eu aprendi a ser honrado. Eu aprendi a estar por cima. Eu aprendi a estar por baixo. Eu aprendi a estar em toda e qualquer circunstância. Eu fui treinado por Deus. Sim, eu sei disso. Eu sei exatamente o que é se sentir humilhado. Eu sei como ser humilde. Eu sei como ficar em um quarto pequeno. Eu sei como ficar em um quarto sem carpete. Eu sei como ficar com carpete. Eu sei como ficar no quarto com ventilador. Eu sei como ficar com ar-condicionado. Eu sei como estar em qualquer círculo. Eu sei como comer o que eu quero e como comer o que eu não tenho. O que eu quero. Mas você ainda não foi treinado. Mas Paulo disse: eu sei como ser humilhado. Eu sei como ser humilde. Eu fui instruído a estar satisfeito, a estar com fome, a ter abundância, a sofrer necessidade. Eu sei como sofrer. Eu sei como sobreviver. É por isso que quando o jovem disse: Bop, estamos cansados, embora eu o tenha entendido, porque ele foi treinado. Você está cansado, mas está dirigindo um carro. A gente costumava andar a pé, sabe? A gente andava tranquilamente de Rich até Ossu e também até Labadi. Quando eu ia para uma reunião, por exemplo, eu ia andando. A gente realmente não se importava. A gente andava de Rich e continuava andando até Ossu. Depois eu ia acompanhar meu amigo até Labadi. Você conhece Labadi? Onde fica a nossa igreja? E ainda mais para dentro. Depois eu voltava para Ossu. Era assim que a gente andava. A gente andava para cima e para baixo o tempo todo. Não tinha carro. A gente nem pensava em carro. Do que você está falando? Quem andava de Adabibraca para ou para todo lugar? Ensine. Eu sei como fazer isso. Eu sei o que é ter em abundância. Eu sei o que é contar o dinheiro na igreja.
sei o que é limpar o chão, fazer todos os trabalhos que são necessários na igreja. E da mesma forma, eu também sei como prosperar. Eu sei como sentar em um táxi preto. Eu sei como ir para Londres. Eu sei como ir para o Brasil. Experiências múltiplas. Armado e treinado. Armado e treinado. Armado com livros que você deve ter. Todo mundo aqui deve ter todos os livros no seu telefone. Pelo menos, se você não tem um iPad no seu telefone, todo livro que eu escrevi você deve ter. Incluindo os novos, você deve ter absolutamente todos eles. Esteja bem equipado com o Macan, o Bosco, o Poimano e, claro, o Ialiso. Pois é importante saber que todos eles são, de fato, equipamentos. Como o homem disse uma vez, eu tenho um conjunto muito particular de habilidades. Eu sou treinado. Há coisas que eu sei fazer. Há equipamentos que eu tenho. E quando ele veio com uma mala cheia de equipamentos. Quando ele vê o cara, ele sabe como fazer, juntar e transformar em uma arma. Sim, eu sou treinado e estou armado. Eu sou treinado e estou armado. Tenho um conjunto particular de habilidades. Sou um homem jovem. Tenho 23 anos, mas um conjunto particular de habilidades. A igreja que frequento me deu treino e me leva para acampamentos. Eles me deram armas. Eu estava armado com um livro. Eu estava armado com Macane. Eu estava armado com Bosco e Revelações. Estamos treinando molengas. Molengas são moles e muito mimados. Filhos de pessoas ricas que, na verdade, não sabem nada que seja realmente difícil. Basicamente, todo mundo tem a sua própria televisão e um DS no quarto, com ar-condicionado, carpete e, claro, Wi-Fi. Você tem seu próprio Wi-Fi no seu quarto. Então você é um molenga e não sabe. Ministério não é assim. Ministério não é assim. Nossos maiores representantes são os missionários. Sim, eles vão a todos os lugares e você os vê. Eles estão felizes lá. Eles estão felizes lá. Nosso amado missionário que está atualmente no Congo, Rudy e Rudy. Oh, sim, é exatamente ele. Ele sabe muito bem como se virar em Kinshasa e, inclusive, por todo o Congo. Mas, pensando bem, ele não é aquele que morava na Suíça? Sim, a vida toda. Quando ele fala francês, é importante notar que a pronúncia não é aquele som de juja, de jeito nenhum. Não, não é nada disso. É o idioma francês de verdade, o francês autêntico, meu amigo. Oh, sim. Ele se sente muito à vontade quando está em Kinshasa e especialmente lá, em toda aquela vasta região perto do rio. Oh, sim. Ele trabalhava nos mais importantes e principais bancos da Suíça. Sim, é isso. Credit Suisse, e esses são os bancos. Esses eram os ambientes dele. Oh, sim. Ele se sente à vontade porque tem um conjunto de habilidades. Tarama Superad tem um conjunto de habilidades. Eu tenho um conjunto de habilidades que adquiri ao longo de muito tempo. Você está me ouvindo? Eu disse que investi para adquirir um conjunto de habilidades, um repertório de competências que foram cuidadosamente desenvolvidas, um conjunto de ferramentas que posso usar agora e que também posso expandir no futuro e por isso me sinto totalmente preparado. Sim, é verdade. Além disso, estou devidamente armado com o conhecimento de um livro fundamental chamado O Dom dos Governos e Lealdade e Deslealdade.
Estou armado com um livro chamado Aqueles que te deixam, aqueles que te acusam, aqueles que esquecem, aqueles que são filhos perigosos, aqueles que são ignorantes e aqueles que fingem, aqueles que são orgulhosos. Estou pronto para todos eles, tenho habilidades específicas. Toque esse homem de novo, toque o homem de novo, toque o homem de novo. Ele disse que ele possui um conjunto de habilidades, que é, na verdade, muito específico. Quero que todos os meus filhos tenham um conjunto muito específico de habilidades. Sim, sim, sim. Sim, com toda a certeza. Você se tornará um verdadeiro pesadelo para o diabo em qualquer cidade. Sim, pode ter certeza que não haverá nada que seja um desafio grande demais para você. Sim, não haverá nada que não seja bom. É assim mesmo. Não consigo fazer isso desse jeito. Eu não posso fazer isso. Não. Eu tenho um conjunto muito específico de habilidades. Sim. Até mesmo a habilidade de se comunicar bem, falar bem, responder perguntas. Sim. Dizer a verdade. Sim. Eu tenho a habilidade de dizer a verdade. Você nunca vai me ver contando uma mentira. Sim. Lindo. Ah, isso é tão incrivelmente lindo. E então, servos armados e devidamente treinados estão armados com mensagens que foram cuidadosamente feitas especificamente para os pastores. O que isso significa? Diz assim: e a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: filho do homem, profetiza contra os pastores ou fala aos pastores. Então, existem mensagens para os pastores. Agora ouça com muita atenção enquanto encerramos. Estamos encerrando agora, mas enquanto encerramos, quero que você saiba de algo muito importante. Amém. Que existem mensagens que são muito importantes. Amém. Você está me ouvindo bem? São mensagens que são destinadas para os pastores e também para os líderes. Sim. Sim. Todos, por favor, digam em voz alta: eu tenho coleções verdadeiramente grandes de mensagens em áudio e também tenho grandes coleções de mensagens em vídeo. Eu tenho livros, eu tenho audiolivros. Você também tem os audiolivros? Adquira os audiolivros. Todos os pastores e líderes, estes são verdadeiros armamentos, armas muito especiais, preparadas para aqueles que amam o Senhor de todo o coração. Amém. E saibam que Deus vai te usar de uma forma ainda mais poderosa. Deus vai te usar grandemente. Sim. Porque você é um servo fiel que está armado e bem treinado. E nós vamos ser constantemente levantados e continuamente treinados com um conjunto de habilidades. Habilidades estas que vão te permitir fazer a obra do ministério. A habilidade de desviar do mal. Sim. Sabe, um dia eu estava assistindo a pregação de um pastor e no meio da congregação havia uma senhora. Em um determinado momento, o pastor chamou essa senhora à frente. E então, ele perguntou diretamente para a senhora se ela era casada. A senhora simplesmente respondeu que não. E depois de ouvir a resposta dela, ele fez uma pequena pausa e disse: sabe? E então, ela confessou. Ela disse o seguinte: eu dormi com 20 pastores. Ela sabe disso. Ela conhece todos eles. O número de pastores era de fato 20. Ah, sim, é verdade. O número era exatamente esse. Ela fez questão de comunicar essa informação para todos no microfone.
Eu estava assistindo. É verdade. Então, quando se trata da experiência de viver e conviver com mulheres, estamos falando de uma escala de complexidade e emoções que é vasta. Talvez alguns até tenham você como alvo e que você é a razão pela qual eles ainda estão na igreja. A razão pela qual eles não foram embora é porque não terminaram com você. Coloque a mão na cabeça, Deus me livre.